Olá, amigos do universo da comunicação visual, estamparia digital, label digital, serigrafia, tampografia, flexografia, enfim. O mundo da comunicação visual. Está começando um novo episódio do Desenrola, o podcast da Avenil Sul. Oi. Eu sou o Brás Pereira, meu nome é Brás Pereira, estou aqui com a minha colega Priscila Rubner. Oi, Brás. Oi, Pri. Olá a todos. Hoje a gente vai desenrolar um tema muito esperado, né? Que são LEDs para comunicação visual. E para isso a gente tem hoje como convidados o Alexandre Soares, que é nosso gerente na Avenil Sul de produto e um especialista em iluminação. E temos também o Josué Costa, que nasceu segurando um rolo de vinil, né, Josué? O Josué é nosso executivo de negócios lá na Avenil Sul e já está no mercado faz... Quanto tempo? 25 anos, Priscila. 25 anos. 25 anos. Isso aí, Isso é a minha idade, eu nasci. Bastante tempo, né? Bastante tempo, né? José, além de nascer com rolo de vinil, agora ele se conectou aos conversores, fios, LEDs, enfim, virou um cara Todo iluminado. iluminado agora, Iluminado, isso aí. né? E a gente está aqui, né, Priscila, para desenrolar esse assunto, né, que é o assunto LED. Né? E para isso nós convidamos esses nossos dois colegas, né, para apresentar aí para o nosso público esse universo da luzinha que acende, né, Alexandre? Encantador, né? Para começar, vamos soltar uma pergunta polêmica aí. E aí, pessoal, LED é tudo igual? Olha o que vai responder, hein? Vamos pensar. Vai pensar, né? O que eu respondo? Pensar. Em primeiro lugar, que prazer estar aqui. Nossa, é um projeto maravilhoso. O marketing da Avenil Sul está de parabéns, na pessoa da Priscila, da Raquel, toda a equipe de marketing, o Brás aí, o dinossauro da comunicação junto com o José. Eu sou aqui um cara que vai tentar ajudar com isso, né? É um prazer mesmo estar aqui, estou muito contente. Acho que é um projeto bacana que a gente tem que desenvolver, até para ajudar os clientes, né? Uhum. Iluminação é um tema muito polêmico, porque a maioria dos clientes acham que conhecem, e quando a gente começa a conversar um pouquinho sobre isso, a gente começa a entender que não. Né? Verdade. E já respondendo a pergunta, se LED é tudo igual, sim, Sim, aceso é tudo igual. Porém, existem algumas características, né? E algumas funcionalidades que nós vamos discutir aqui, e isso torna os LEDs da Avenil Sul um pouco diferente do que o mercado tem a oferecer. E eu concordo com o Alexandre, assim, quando a gente olha o mercado como um todo, né, Alexandre, a gente observa que cada cliente tem a sua característica de produção, só que quando você olha o tipo do projeto, vai ter uma diferença entre usar um LED de uma característica e de uma outra característica. Então é bem complexo, LEDs são todos iguais, mas tem muita diferença na hora da aplicação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer ao marketing também, né? Estou muito feliz em estar com vocês nessa mesa, nesse podcast. Obrigada. Acho que estamos felizes, né, Priscila, né? Durante esse tempo todo aí juntos, né? E agora? Sim. Nesse projeto novo. Vamos aproveitar o gancho do Josué sobre essa questão da aplicação, né? Qual LED usar para qual finalidade? Vocês querem contar um pouco sobre isso? Sim, eu acho que hoje o mercado ele acaba se perdendo um pouquinho nessa questão de qual o melhor LED, qual a melhor forma, qual o melhor sistema para aplicação no meu projeto. Isso é uma particularidade de cada empresa. Nós temos empresas no mercado hoje que já estão acostumadas a trabalhar com iluminação, são muito antigas no ramo de iluminação, mas usam as tecnologias ainda ultrapassadas, como lâmpadas de LED, né? Ou as próprias empresas ainda que utilizam as lâmpadas T8, as lâmpadas T5, que usam aqueles reatores. Isso. A gente ainda tem empresas que usam neon, por exemplo. Tem algumas empresas que ainda usam o neon. E essa questão de saber utilizar qual o melhor tipo de LED para cada aplicação, isso depende muito do estudo do projeto que você tem que fazer para o seu cliente. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é o que o meu cliente precisa. O que ele quer iluminar? Ele quer iluminar a marca? Ele quer iluminar uma peça? O que ele quer chamar a atenção? Porque quando nós falamos de iluminação para comunicação visual, se isso não está atrelado à iluminação do espaço também, a que a comunicação vai ficar, não cumpre o propósito dela. Então de nada adianta eu utilizar o mesmo LED para diferentes tipos de aplicações. Por isso que a Avenil Sul hoje tem uma linha completa de produtos próprios
cada um especificamente para um tipo de aplicação. Então, hoje, a nossa função é ajudar os clientes a identificar essas oportunidades e o melhor sistema de aplicação para aquele projeto, que não necessariamente será o mais caro, mas sim o mais funcional. E complementando, né, que o Alexandre acabou de falar, eu acho que assim, o mercado, quando a gente fala nesse projeto de iluminação, projeto de identificação, né, de uma empresa, o LED, ele faz toda a diferença a hora que você escolhe realmente aquilo que é para aquele determinado tipo de projeto. Então, assim, hoje, com o trabalho que a gente vem fazendo, né, no campo, lá dentro do cliente, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento desse projeto, né? Como utilizar o LED certo para aquele tipo de projeto. Então, hoje, como você mesmo comentou, né, Alexandre, que existe o LED para cada tipo de aplicação. Perfeito. Só que o nosso cliente hoje sabe para qual aplicação é esse modelo de LED? Exato. E aí é o ponto onde nós entramos, né, a Vinyl Sul, com todo esse time de executivos que está no campo, justamente para identificar e orientar o cliente. Então, esse é o nosso trabalho aí dentro dos clientes, aí eu acho que é muito importante, né, Priscila, né, Brás? Acho que essa é a nossa missão. É desenrolar Essa parte, que a gente observa que é bem complicado. As empresas, elas têm essa dificuldade, nem todas, mas grande parte das empresas tem a dificuldade de realmente chegar no resultado 100%. E quando você fala em dificuldades, assim, vamos falar, todas as empresas, a maioria tem dificuldade. Dificuldade em que sentido você está falando? Em ter acesso ao produto, ter acesso à informação, treinamento? Justamente fazendo o que o Alexandre acabou de falar, né? Iniciar identificando primeiro o projeto, identificando aonde vai ser aplicado o LED, identificando qual é a necessidade do cliente, o que ele quer, qual que é a característica daquele tipo de iluminação, se ele precisa de uma temperatura mais baixa, se ele precisa de uma temperatura mais alta. Então, primeiro identificar, depois começar a fazer a especificação do produto certo. Então, essa é a maior dificuldade. Muitos atropelam essas fases, e quando atropelam essas fases, o resultado final, né, Alexandre? Exato. É desastroso. E onde que é o início, então, disso tudo? Sim. Onde o nosso cliente lá, o prestador de serviço, começa tudo isso, né? Na identificação, né, Alexandre? Acho que identificar realmente qual é a necessidade do cliente. O que ele vai querer com o resultado final. Lá do cliente final. Iniciando lá no cliente final. Exatamente. Exatamente. Que é o dono da marca, né? Hoje existe um paralelo entre isso, né? Hoje nós temos muitas empresas de comunicação visual, por exemplo, que eles já trabalham numa linha de pensamento em relação à iluminação, em relação à sua área de produção, né? E muitas vezes eles esquecem de ver qual é a necessidade do cliente. Então ele simplesmente implementa aquela metodologia que ele já está acostumado a trabalhar, mas ele não se atenta à marca do cliente dele. O que esse cliente precisa? O que ele precisa transmitir com a marca dele? E a iluminação, ela reflete muito nisso. Então, muitas empresas hoje se preocupam em ter o quê? O melhor ACM para construir as suas marcas, o melhor acrílico ou policarbonato, fazem uma pintura excelente, investem bastante e na hora da iluminação eu vou colocar qualquer LED porque LED é tudo igual, né? E aí, durante um certo período, dali 2, 3 meses, você vê metade do seu luminoso aceso, luminosidade caindo, justamente por conta da escolha errada do método de aplicação também dos sistemas de iluminação. Então isso é muito importante que eu trate a iluminação como algo primordial, porque a principal função do luminoso é estar aceso. Senão ele não cumpre o papel dele. Então de nada adianta eu ter uma excelente caixa, ter um bom trim, fazer um bom isolamento e o LED que eu utilizo é de uma marca que não condiz com o projeto. E aí eu tenho que ficar dando manutenções constantes periodicamente. E assim, quando a gente observa, né, as empresas, como você mesmo falou, o ACM, o acrílico, até a qualidade do produto ali, o vinil, ele chega num ponto 100%. E o LED? Exato. Como eu faço como mensuro essa iluminação dentro dessa caixa ou dentro desse luminoso? Como que eu sei que isso tem uma qualidade para que tenha lá uma boa iluminação, que tenha lá realmente um visual muito bom na frente da loja? Como que eu consigo fazer isso?
é através do conhecimento, né, Alexandre? A gente Exatamente. fala assim, o conhecimento não só do produto como um todo, mas você ter um software que você consiga fazer uma medição, né, nessa iluminação, e isso lá na fábrica, lá no chão de fábrica. Exatamente. Isso deve ser No feito desenvolvimento no do desenvolvimento, né? Até posso citar, né? Fizemos várias visitas, né, Alexandre, em chão de fábrica, aonde o Alexandre apresentando um aplicativo que mede quantos lux tem ali naquela área, naquele luminoso. Então, isso deve sim ser o primordial dentro de um processo de desenvolvimento de um projeto. Você iniciar, como eu falei, iniciamos, você faz o estudo, coloca em prática sem antes estar instalado. Ah, é isso, fechou, porque depois que você leva para o campo, vamos falar em um shopping, às vezes você tem 8 metros de Aí já altura, é tarde demais, já é né, um Josué? guindaste, você vai lá alocar um guindaste, instalou, depois acendeu, você viu lá que a iluminação não era aquela que você Exato. precisava mesmo, né? De 1 a 10, Então- quanto que isso acontece? Assim, Olha, isso acontece várias vezes. Nove. Por isso que a gente está falando. 9, então... Por isso que nós estamos falando. O Conhecimento, entender todo o mecanismo de uma aplicação de LED, um sistema de iluminação, que acho que é uma forma mais clara da gente entender um sistema, porque não é somente a aplicação do LED, mas é a rede, é entender o que vai chegar lá no ponto de instalação do painel, né? Exato. A gente pode deixar um pouco mais clara essa questão de todo esse conjunto, né? Sim, eu acho que assim, hoje as empresas de comunicação visual, elas se preocupam muito com a venda, né? Uhum. Eu costumo dizer que a venda, ela não começa a hora que o pedido está em cima da mesa. Ah, o cliente aprovou, está aqui o pedido, está em cima da sua mesa, vamos produzir. Não, ela começou a hora que o cliente ligou para você e falou, eu preciso de uma solução. É ali que começa a minha venda. Ali começa a jornada. Ali começa a jornada. Então eu tenho que entender o que esse cliente precisa. E esse entendimento no mercado de comunicação visual, ele ainda é um pouco limitado. Então nós temos o conhecimento geral no mercado de comunicação visual. É muito comum você entrar naquelas empresas mais antigas e você vê lá aquele senhorzinho que já trabalha há muitos anos lá fazendo a aplicação de módulos de LED, porque ele lá no passado fazia neon, fazia lâmpadas fluorescentes, então ele está acostumado a fazer aquelas ligações em série nas lâmpadas, e quando traz isso para o LED, não dá certo. Totalmente diferente, Totalmente diferente. E isso impacta o quê? Na qualidade, na durabilidade, né? E esse entendimento que nós temos que ter desde o início até a entrega do projeto, ele é fundamental para o sucesso dele. Muitas vezes o entendimento ele vem no começo e no fim ele chega errado. Por quê? Ah, eu vou fazer um projeto que eu tenho que fazer uma instalação dentro de um shopping. Legal, eu vou colar esse luminoso aonde? Eu vou colocar ele numa parede. Vou colocar ele numa parede, mas ninguém foi fazer uma visita técnica lá para saber que a parede é drywall. E eu chego lá e tenho uma peça pesada para fixação. Então, a visita técnica ela é muito importante. E para a iluminação, ela é tão importante quanto a visita técnica para colocação dos elementos. Porque se eu tenho um ambiente em que ele tem luz natural ou ele tem luz artificial, a temperatura que eu vou usar para iluminar aquele elemento, ela faz toda a diferença na entrega do meu projeto. Por isso que tem muitos ambientes que a gente olha o luminoso e parece que ele está apagado, porque ele está usando a mesma temperatura do ambiente que ele está aplicado. Então E a luz para tudo que é lado. Ele não se diferencia. Eu costumo dizer que o melhor laboratório para você entender sobre iluminação é um shopping center. Ali você enxerga diferentes modos de aplicação. LED colorido, fita de LED, LED piscando, LED apagado, LED pontuado, efeito pontuado. Nossa. Então você enxerga muitas diferenças no mesmo espaço. Então ali você consegue entender um pouquinho mais de que, poxa, iluminação eu tenho que dar uma atenção melhor nos projetos dos meus clientes. Só que tem um fator importante aí nesse meio. Desenrola esse fator. Vamos lá. Vamos desenrolar. Se tem um fator importante, vamos desenrolar esse Fator bem importante. Hoje a maioria das empresas, que são os clientes finais, que contratam os nossos clientes para fabricação, eles têm a mínimo de noção de como funciona isso. Então parte de nós, como profissionais das empresas de comunicação visual, Sim. direcionar esses clientes. Porque se o cliente vê o painel dele aceso, no começo ele vai achar bonito. Só que dali um mês, quando ele começar a pontuar, quando ele começar a descer a luminosidade, ele vai ligar para você e falar, olha,
você vai precisar refazer. Mas se esse cliente lá no mercado que você está falando, assim, antes dele chegar no Alexandre, qual o profissional que ele deve recorrer para que dê essa orientação para ele? O consultor desse cliente final sempre é a empresa de comunicação visual. Então, Hoje, Ela tem que estar preparada, tem que estar preparada para atender. vamos fazer de conta que não existe mais a empresa de comunicação visual, tá? Qual é o profissional do mercado que pode orientar? não temos um profissional no mercado hoje. Olha aí, galera, fica de olho, tá? Não temos um Mercado profissional visual para comunicação visual. Tem oportunidade. tem oportunidade, né? Para comunicação visual hoje nós não E temos nós um fazemos profissional dedicado. desse trabalho, Sim, né? mas Acho que nós parte não desse existimos, trabalho nós fazemos, né? Exato. Se não existíssemos, aí ia ser um pouco difícil. Isso É que hoje você tem um profissional que trabalha exclusivamente com luminosidade, que é o light designer. Light design. O light designer ele define as temperaturas de cor para ambientes comerciais ou até industriais ou os Corporativo. street lights que são nas ruas, né? Uhum. O light designer ele é responsável por isso, mas em comunicação visual não. Não. Então a nossa função como Vinil Sul, como profissional da Vinil Sul, é instruir os nossos clientes de comunicação visual em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porém, nós temos muito acesso a clientes finais também. Nós fazemos especificações diretamente em clientes finais. Então, para nós, o caminho se encurta um pouco mais. Porque o nosso cliente de comunicação visual, isso já vai chegar mastigado. Então, quando nós fazemos o trabalho diretamente no cliente final, quando chega para a comunicação visual, ele já está pronto. A etapa do nosso cliente vai ser simplesmente fazer a produção para encaixar o nosso produto no projeto dele, né? Exatamente. Já está especificado, já tem a temperatura, já sabe qual a garantia, durabilidade, aí fica mais fácil, né, Alexandre? Mas aí vem aquela resistência, né? Quando vem a especificação pronta, Daí, cara, não, mas eu uso o meu LED, eu sempre Já usei tem meu um LED. produto que já é Tem um feliz. produto Uhum. que eu já compro, já pago mais barato e ele funciona igual. existe uma resistência. Existe uma resistência. Aí a responsabilidade de você ter um produto com uma garantia de, vamos falar, em 5 anos, quando você faz uma especificação, você está orientando que aquele produto vai entregar 5 anos de garantia. Exatamente. E aí o nosso cliente, né, a indústria, né, o sign making, né, ele abre mão dessa garantia. Ele não precisa se preocupar com essa garantia, porque nós estamos especificando Exato. o produto, né, Alexandre? Acho que é bom deixar isso claro, né? É que hoje assim também, as marcas hoje elas se degradam muito mais facilmente, rapidamente, né? Uhum. Então, antigamente você tinha lá módulos de LED, por exemplo, a GE chegou a oferecer módulos de LED a 10 anos de garantia. Sim. Você não precisa de 10 anos de garantia, 100 mil horas de durabilidade. Você tem marcas se degradando em 2, 3 anos, eles já trocam todas as marcas. Então, a maioria das empresas de comunicação visual oferecem de 6 meses a 1 ano de garantia. Só projetos mesmos recorrentes do Brasil inteiro que oferecem 5 anos de garantia. Mas uma boa parte são 6 meses, 1 ano. Uhum. Nós oferecemos 5 anos de garantia nos produtos, né? E aí entra um paralelo aqui também, o que é garantia e o que é durabilidade. Isso, é um O assunto mercado bem polêmico, confunde né? muito isso, né? É verdade. Ah, mas eu tenho uma durabilidade de 50 mil horas e 5 anos de garantia, quer dizer que com 4 anos, 9 meses eu posso trocar o produto. Não. A garantia, ela funciona para como qualquer outro produto, né? Você compra um celular, você chegou em casa, deu pau, você vai lá e entra na garantia. Sim. Agora, se eu vou e compro uma TV, eu recebo lá a TV que dá garantia para a Copa até 2100, né? Verdade. Aí eu chego lá em casa, a TV é 127, eu ligo ela no 220. E aí? Minha garantia foi até quando? Até a hora que eu coloquei ela na tomada. Então, o LED funciona assim também. A garantia do LED ela está atrelada ao sistema que você está fazendo, a instalação, a rede elétrica que você está instalando, né? O conversor que você está instalando. Então, tem um conjunto de fatores para oferecer uma garantia de 5 anos. O desenvolvimento dos nossos produtos são muito assim. Então, nós visitamos feiras aí pelo mundo, né? Visitando inclusive chão de fábrica de produção, né? Dos fabricantes. E a gente trabalha muito no conceito de qualidade. Então, acompanha a instalação, acompanha a produção. E quando nós fazemos um desenvolvimento de um produto, esse desenvolvimento do produto não é simplesmente eu visitar uma feira, ir lá, visitar o stand e voltar com uma corrente embaixo do braço e falar, olha, vamos colocar isso aqui no nosso catálogo e vamos vender. Não. É um processo demorado, né, É um Alexandre? processo bem demorado. Quanto tempo demora mais ou menos assim para tu desenvolver? De 6 meses a 1 ano, Braz, 6 meses a um dependendo ano. do produto, tá?
Por quê? Porque primeiro nós saímos daqui, existe uma particularidade no nosso desenvolvimento. Nós saímos daqui com informações do mercado brasileiro para lá. Então eu não compro o que Qual é a eles me necessidade oferecem. do nosso Exatamente. mercado, né? Então assim, aqui eu tenho uma oscilação muito grande de energia. Então eu preciso de produtos que tenham essa resistência. Eu não posso simplesmente trazer qualquer coisa. Porque esses produtos que eles fabricam lá fora, vai para a Europa, então você tem um clima muito frio. E geralmente aqui no Brasil é diferente. Eles fizeram um estudo, o pessoal da Global Lux, né, fez um estudo em que o lugar que tem mais variações de tensão é o Brasil, justamente o Brasil. Por isso que as sobras em conversores são recomendadas em 20%. Né? Mas em nenhum outro lugar do mundo eles recomendam isso. Somente para o Brasil. Porque aqui a nossa oscilação é muito grande. Então, nosso desenvolvimento, ele vai lá para fora. Quando eu visito as feiras, eu vou lá para fora com essas informações. E eu preciso disso aqui. Então, os produtos são desenvolvidos dessa forma. Ah, desenvolveu, beleza, produziu o protótipo, mandou para a gente, vamos colocar para venda? Não. Aí Nós temos clientes, validadores que nos ajudam nesse processo. todo um processo de Todo validação. processo. Né? Então, eles funcionam como os nossos validadores, aplicam, colocam a carga máxima nisso, testam exaustivamente, e aí eles nos dão feedback. Olha, o produto está aprovado. Aí sim, nós levamos isso para a diretoria, com tudo aprovado, um checklist, fazemos uma pesquisa de preço, porque não adianta nada eu ter um produto excelente e não ter uma adequação Fora da realidade. do mercado brasileiro, né? A Avenil Sul, por exemplo, já foi distribuidora da Tridonic, Tridonic, né? Nossa. né? Maravilhoso. Durante anos, Iniciou nosso Exatamente. projeto LED, né? durante anos foi considerado o melhor LED do mundo. Né? E nós já Chegamos a comercializar um LED, um módulo de LED a R$30. R$30 na época. Nós vendíamos. Por quê? Porque nós somos pioneiros nisso. E aqui vai um detalhe importante. Desenrola. Tem muita empresa falando que é pioneira. A Avenil Sul fornece LED desde 2008, na verdade. 2008. 2008. 2008, exatamente. Começou em 2007 com um desenvolvimento com a Tridonic, mas o volume era muito pequeno. Mas a partir de 2008, aí sim nós começamos a deslanchar com a questão da venda de módulos de LED. E eu lembro que nós vendíamos para uma empresa em São Paulo, e essa empresa ela nos pedia não em módulos. Era interessante como eles pediam. Em metros? Eles compravam isso em quilômetros. Então eles falavam assim, olha, eu preciso de 2 quilômetros de LED. Tá bom. Mas aí a gente tinha que fazer aquelas contas, peraí, quanto vem numa corrente? Sim. Quanto vão dar todos os módulos por Quantos metro? módulos por metro? E aí tinha mais uma 20 quilômetros eu particularidade, nunca tinha visto. que era calcular a potência inteira e saber quantos O professor vai se entregar. Que a conta é a mesma ainda até hoje, A né? conta é a Você mesma faz o hoje. mesmo cálculo, né? Mas ainda Só que o pedido é diferente, né? Eu peço a quantidade de módulos, né? Exatamente. 200 módulos, 500 módulos. Exatamente. Mas ainda hoje tem cliente que pede por metro ainda. É, ainda assim. Exatamente. sim, Só você colocar, aumentar a distância entre os módulos. Entrega mais metro, menos módulos. Mas você citou no nome da Tridonic, né? Como tudo aconteceu Sim. dentro da Avenil Sul, o desenvolvimento, né, do mercado foi com o primeiro módulo que a gente começou a comercializar, ele era uma placa, um circuito, né? P511. Com o chip... O SMD diretamente não SMD, desenvolve. ele era Exposto, né? Me lembro disso. fixado dentro da placa, né? E tem instalado ainda e Temos funciona. Lembro naquela época que a gente tinha que isolar a caixa, porque como você tem uma placa exposta à umidade, Exatamente. à chuva ou alguma coisa nesse sentido, teria problema sério, né? De entrar num circo, num circuito, alguma coisa assim. Exatamente. Então, eu lembro até, foi desenvolvido um projeto através de um parceiro nosso, e depois de 7, 8 anos, eles foram fazer uma manutenção no painel, e eles mandaram uma foto para mim, olha aqui, ó o LED que vocês venderam para nós há 7, 8 anos atrás, tava lá, e assim, estava aceso, lógico, já estava, por isso que já foi feita manutenção, mas era um produto muito bom, né? A Tridonic acho que começou com um desenvolvimento muito legal Sim. lá atrás, né? Lá Há 15 atrás, anos, né? Praticamente. E querendo ou não, a gente acabou se desenvolvendo com os nossos produtos pelo fato de a gente ter começado já certo, né? Com uma Exatamente. marca, um fornecedor super bem renomado.
austríaco, né? Sim, exato. E de lá para cá a gente foi transitando em outras marcas, né? Hoje Fomos a gente distribuidores tá- da GE também, fomos distribuidores premium da GE no Brasil, né? é uma super referência. Né, no Exatamente. mercado Então, velho. assim, em substituição à Tridone, que foi uma marca muito importante para os projetos, quando nós substituímos, né? Mantendo a mesma qualidade, a mesma garantia e um nome também potente por trás disso, né? E isso nos levou ao desenvolvimento próprio. Então, assim, enquanto nós estávamos trabalhando na distribuição dessas marcas, né? Nós íamos desenvolvendo. Então, assim, nós começamos a trabalhar com algumas marcas próprias, as marcas não foram dando muito certo, porque elas não atendiam o mercado brasileiro, mas também nós não tínhamos esse trabalho de desenvolvimento um pouco mais fino, mais apurado, né? Hoje nós já temos um controle de 100% sobre isso. Então, tudo que o módulo tem hoje, ele é desenvolvido por nós. Nós desenhamos e mandamos para o fornecedor e ele constrói de acordo com aquilo que nós pedimos. Então, as lentes são assim, o invólucro, a fiação, o SMD, o chip, tudo é projetado de acordo com o que a Vinilsul passa. E aí, quando cai no mercado, o pessoal, poxa, eu preciso de um LED igual da Vinilsul. Vai lá e acaba copiando também. Então, É bom reforçar, né, Braz, desculpa até te cortar, é bom reforçar que todo o nosso produto, ele tem, né, toda a marca, né, toda a identificação bem clara aqui, né, temperatura, Tanto marca, temperatura VS, quanto a trend, né, acho que a potência, né, o quanto Sim, consome, isso é bem legal, Acho que né. umas 10, eu quis ver sobre temperatura. Tá? O pessoal que está assistindo a gente agora, assim, mas afinal, do que vocês estão falando, gente? O que é esse negócio de Temperatura, potência. Né? Porque Temperatura é algo que as pessoas não se atentam muito, mas ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que elas pensam. Imagina, né. Eu costumo dar um exemplo clássico, né? É o quê? Vamos falar de restaurante? bom, Nós temos lá- A gente vai lá fazer o restaurante. Vamos lá no restaurante, vamos no Outback, Ótimo. tá? Outback. Outback, quando você entra no Outback, nós temos uma iluminação o quê? Mais amarela ou branca? Amarela. 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 Então nós temos uma iluminação amarelada, que é aquela iluminação mais calma, mais quente. Aconchegante. Por quê? Porque as pessoas chegam lá, elas vão, geralmente, ninguém vai sozinho, né? Vai com uma turma, ou você vai com a esposa, né? É um local de filhos, tranquilidade, é um local de né? tranquilidade pra você bater um papo. Olha a dica, hein? As pessoas que vão pro Outback, por exemplo, né? Outback nos patrocina. Eu jamais. Então, quando você vai para um Outback, por exemplo, você vai lá para ficar no mínimo umas 2 horas. Primeiro que a comida demora bastante para vir, né? Também. Então, no mínimo 1 hora. Mas quando chega também, Então você vai lá para descontrair, né? Então você tá ali naquele ambiente aconchegante, legal, bacana, com uma luz baixa. Então você fica ali horas e você não percebe que o tempo passou, Certo. né? Isso é uma temperatura. Uma temperatura Isso é um modelo. aconchegante. Vamos falar agora de um modelo que incomoda. E essa temperatura aí, em números, assim, né? Porque o mercado fala muito disso, né? As Ela varia de 1 a quantos? geralmente as temperaturas mais brandas, né, que são as mais amareladas, elas giram em torno de 2.700 a 3.200, tá? Então essas temperaturas, elas são aquelas temperaturas que são para relaxamento. Esse relaxamento, ele remete muito à pupila do teu olho, né? Quando você está no cinema, você entra no cinema, tá tudo aceso. Quando apagam-se as luzes, por isso, se vocês não perceberam ainda, as luzes são dimerizáveis. Ela não pode apagar de uma vez. Se ela apaga de uma vez, você não consegue enxergar a tela direito. É verdade. Elas vão diminuindo para que a sua pupila comece a entrar no estado e aí você enxerga a tela. Tá? No restaurante é a mesma coisa. Sua pupila relaxa, ali você está batendo papo, você está conversando, você bebe, você come. Por isso que o ambiente é mais relaxante. E você consome mais. Porque você tá ali, você tá 2 horas, banha chopp aqui, vem cá, não sei o quê. Agora uma outra situação, o McDonald's. Totalmente iluminação. É branco ou é amarelo? Branco. Muito branco. Muito branco. Amigão, pega teu sanduíche aqui, ó aí. Você não vai ver ninguém no McDonald's, por exemplo, com um laptop aberto lá. Deixa eu trabalhar. Hoje eu vou pro McDonald's trabalhar. Okay. E tá lá o dia inteiro trabalhando. É uma outra dinâmica, né? É a outra proposta. dinâmica. É algo para você ir lá e tirar o lanche e comer em outro lugar. Exatamente. Né? Já num Starbucks, por exemplo, não. Você senta ali, pega o teu café. Nem é pelo café, né? Você tá ali pela comodidade. Sim. Tem um cafezinho, tem uma poltrona legal, Wi-Fi de graça. De graça em meio termo, porque você comprou o café, você vai tá ter pagando, que, né? né? Você tá pagando.
né, e pagar R$ 8 num café, você tem que usar o Wi-Fi. Barato. Barato. Então, assim, você tem aquela iluminação. Vamos trazer isso para a comunicação visual. Sim. Tá? Para a comunicação visual, o conforto visual é o mesmo. Eu não tenho que ter explosão de luz e luminoso para chamar atenção. Eu preciso que ele esteja bem iluminado e uniformemente. E que ele atraia o olhar. Que ele atrai o olhar. Não adianta eu ter uma explosão de luz no luminoso se esse luminoso está inteiro pontuado. Se ele está metade apagado e metade aceso. Se ele está com uma explosão de luz muito grande. Principalmente quando esse luminoso ele sobressai uma CM brilhante. Preto, vermelho, azul. Potencializa demais esse luminoso. Vou falar de uma outra marca aqui, Samsung. Samsung. Se vocês Belo observarem exemplo, né? as lojas da Samsung, vocês têm lá dentro daquele luminoso LEDs de 12 mil a 15 mil K. Muito forte. Muito forte. Então você olha aquele luminoso e fala, poxa, tem Quantidade de Kelvin bem alta. E ele fica azulado, a fachada é azul, a CM é azul, com LED azulado. A marca ela fica totalmente desproporcional. Agora, se eu tenho algo contrastando com essa marca, contrastando com as cores, é muito mais confortável. É muito melhor visualmente. Teu cliente fica feliz, eu fico feliz como profissional, Sim. porque para mim é uma realização quando eu vejo um luminoso bem feito assim, né? Mas é algo que é muito complicado você passar esses conhecimentos sem que o cliente realmente enxergue isso. Ele tem que enxergar para que você possa convencê-lo. E esse é o trabalho que nós fazemos em campo, né, Josué? Eu costumo dizer que nós estamos no campo, né, dentro do cliente, dentro do chão de fábrica, né, como eu falei, né, já justamente para dar esse apoio, né. Acho que se a gente conseguir, né, deixar o cliente mais tranquilo em relação a essa questão do sistema de iluminação, ele consegue desenvolver o projeto de forma adequada, né. Então, assim, eu tenho vários clientes aqui na região de Curitiba, né, região metropolitana também, e a gente sente assim que eles buscam esse conhecimento, eles vêm até a nós, né, Avenida Sul, justamente para entender qual é o conceito, como utilizar. Hoje mesmo, né, recebi um projeto de uma empresa que a gente iniciou lá com um projeto lá de LED, e sempre eles estão me procurando, Josué, e aí, ó, tem um projeto tal, como é que dá pra gente fazer? E é isso, né? Venha até nós, né? Venha, nos procure realmente para entender como fazer o processo da iluminação. Porque daí a gente vai orientar da forma correta, né, E Brás? esses projetos, assim, quais foram, assim, os mais interessantes, né, que vocês já... Os mais interessantes, aqueles que te impactou positivamente e negativamente. Não precisa falar de quem é também, né? Se não quiser, se quiser, fica à vontade, tá? Mas assim, quais desses projetos assim que... Acho que tem vários, Tem vários projetos, né? mas citar algum aí. o que me marcou mesmo foi o primeiro dos projetos que nós fizemos. Nós fizemos com o P511. Na época, nós tínhamos um gerente na divisão. Sei qual que é né? esse projeto. E esse gerente teve que ir até a Áustria buscar os LEDs Eu lembro dessa história. para esse projeto, né? E eu era responsável. A Áustria ali do lado, ele pegou o avião e foi buscar. Foi bem pertinho, foi bem legal isso, porque eu era responsável pela conta na época desse cliente, e é uma fábrica grande em Jundiaí, uma multinacional. E ali nós tivemos um trabalho de... Quando esse LED chegou, desembarcou no Brasil, nós tivemos ali 2 dias para montar os painéis, e cada letra eram 12 letras, mais os números, e cada letra tinha 4 metros e alguma coisa. É isso daí. Então cada letra ia por em torno de quase 1000 módulos naquela época. Então foi um trabalho assim, que nós fizemos. Né? E você não tinha, né, uma quantidade de lux, né, naquela época não tinha, boa como hoje nós temos, né, nas tecnologias atuais. Tinha, né? mas naquela época, mesmo que nós estávamos começando, foi o primeiro projeto grande que nós fizemos com o Tridonic, mesmo naquela época nós já tínhamos noção do que tinha que ser feito, que era a uniformidade, que é o padrão para hoje. A principal função do luminoso é estar uniforme. A quantidade de luz ela acaba sendo secundária, tá? Então eu tenho que deixar o meu luminoso uniforme. Se ele não estiver uniforme, não adianta.
É esse o propósito do Luminance, hoje. É o principal fator. E lá se passaram mais de 15 anos. 15 anos. 15 anos. 15 anos e ainda está lá. É, A única coisa que trocaram agora recentemente, há um ano e meio atrás, foram os conversores que também eram da Tridonic, então assim, mais de 10 anos de Uma linha durabilidade. boa. Veja, nós desenrolamos esse mercado, então, há muito tempo. Não só desenrolamos, né? Sim. Pegamos um avião aqui, fizemos a ponte aérea até a Áustria, né? E depois resolvemos. Desenrolar esse assunto Isso é pioneirismo, né? importante, muito Eu importante. acho que Sim. E São Paulo, assim, acho que Josué, talvez o se mercado você- de São Paulo, né, Alexandre? Não sei se a gente, pelo fato da gente não estar lá, mas você, né, desenvolve um projeto muito bem feito lá na região. Hoje a gente atende alguns clientes aqui na região nossa, aqui de Curitiba. O desafio é muito grande, né? Porque a gente falar de concorrentes, né? Hoje você ter vários concorrentes no mercado hoje. Para você ter ideia, quando nós começamos, que estávamos praticamente sozinhos, hoje nós temos quase 40. quase Quase até 40. mais, né? Até mais. Nós estamos falando de empresas formalmente constituídas, assim, né? Nós temos uma rua em São Paulo muito famosa, que só lá você tem quase 20 espalhados lá. Então a gente acaba concorrendo com isso. Mas aí a gente fala assim, questão de concorrente, né? Hoje, né, 15 anos, vamos falar, nós falamos de LED há 15 anos. E é 15 anos que nós estamos do lado do cliente, acompanhando ele em todas as etapas de um desenvolvimento de um projeto de LED. Eu acho que isso é totalmente diferenciado, né? Exato. Então, a gente vê vários concorrentes no mercado, porém, será que eles acompanham, estão lá junto do cliente para dizer realmente qual é o produto certo, adequado para aquele tipo de projeto? Eu acho que esse é um diferencial da Vinil Sul, né, Priscila, né, Brás? Isso eu acho que a gente pode colocar como nossas fortalezas, né? Sim, sem dúvida. Diferencial, né? Deixa eu perguntar para o Brás, isso que eu te cortei. Eu queria pedir para vocês aproveitarem que vocês trouxeram as peças para contar um pouco a característica dessas que vocês trouxeram, quando que vocês vão aplicar, por que elas são tão diferentes. Perfeito. Aqui nós temos alguns modelos, né, da nossa linha. A nossa linha é uma linha bem completa, nós temos uma linha completa. E assim, o mercado ele tem módulos de LED muito parecidos com os nossos, né? Mas o nosso ele possui uma característica de desenvolvimento único, que são principalmente os componentes que aqui estão, né? Então, desde a lente até os invólucros, os cabos, as bitolas de cabo, o SMD que é construído. Então hoje nós temos um produto para cada tipo de aplicação. Então hoje quando nós recebemos um projeto para que ele seja dimensionado, isso é avaliado o quê? Primeiro, que peça que é? Profundidade, altura, largura, né? E a outra informação importante que nós precisamos é o substrato que vai ser iluminado. Porque, dependendo do substrato que nós formos iluminar, a iluminação que nós escolhermos para utilizar vai fazer toda a diferença. Está falando aí da lona, do acrílico, policarbonato, tecido, tudo isso faz a diferença na hora de fazer iluminação. Efeito halo, retroiluminado. Efeito halo, retroiluminado. Se no efeito halo, por exemplo, eu tenho uma superfície brilhante, escura, brilhante clara, sempre vai marcar. Isso. Então, efeito halo é iluminação indireta. Retroiluminação, iluminação indireta, efeito halo, é tudo isso. Então hoje, cada produto desse nosso, ele atende uma característica de projeto. Profundidades mais baixas, profundidades mais altas, profundidades medianas. Hoje o nosso carro-chefe é o VS Trend 3, que é esse cara aqui. É um cara que ele tem uma versatilidade muito grande. Então a maioria dos nossos clientes utiliza ele para tudo. Porque ele vai bem numa profundidade baixa, ele vai bem numa profundidade mediana. Para uma profundidade maior, se o cliente já tem esse produto na casa, ele consegue utilizar também. Mas quando chegam os projetos para nós fazemos análise de todas as informações e aí nós temos um produto específico para cada aplicação. Essa profundidade baixa aí, quantos centímetros? Esse aqui me atende até a partir de 5 centímetros de profundidade. Né? De 5 a 8 centímetros eu consigo trabalhar com esse. Acima de 8 centímetros já começo a trabalhar, eu tenho o VS Trend 2, que são apenas 2 pontos, que já me atende numa profundidade de 8 a 10, por exemplo. E aqui de 10, 12, 15, a gente tem cliente que faz caixa até de 20 com esse aqui. Não é o mais indicado, porque para 20 eu já tenho um LED de alta potência. Diferenciado. Então, quando eu tenho profundidades mais baixas, eu tenho que trabalhar com potências mais baixas. Porque o nível de luminosidade, a quantidade de luz que esse LED vai emitir, ele vai marcar minha superfície.
Então eu não posso utilizar um LED de 1 watt, por exemplo, para iluminar uma superfície de 7 centímetros. Eu preciso trabalhar com potências mais baixas. Então, existe um equilíbrio, que é potência, luminosidade, a potência determina a luminosidade que o meu módulo tem, e a temperatura de cor, ela vem como para fechar um ciclo. Tá? Então eu tenho, primeiro, a minha alimentação, que é a minha potência, que vai me entregar uma quantidade de luz. Uhum. E aí a temperatura de cor, ela vem com a base de informações que eu tenho sobre aquele projeto. É mais ou menos isso. E quando a gente fala de substrato que vai ser iluminado, hoje no mercado tem vários tipos de tipo acrílico mesmo, tem várias marcas, né? Vários Acrílico, vamos fabricantes. falar aí Sim. o próprio translúcido comum aí, que é o branco leitoso, né? Tem várias marcas. E detalhe que essas várias marcas, elas podem entregar um acrílico que ele passa mais luz, ou ele passa menos luz. Então esse é um problema, porque daí você tem que trabalhar, às vezes, até aplicando no protótipo, né? Sim, exatamente. Para ver o real iluminação que vai ser, que vai sair ali depois do acrílico aplicado, né? Exatamente. Então é bem complexo quando a gente olha o tecido. Não é fácil iluminar um painel com tecido, porque se você pegar um tecido que ele não tenha uma passagem de luz boa, vai ter dificuldade. Alguns tecidos pode ficar manchado, então é bem complexo. E quando a gente fala assim de diversos tipos de LED, igual um LED aqui de borda, às vezes você não consegue iluminar com um LED de fundo. Aí você tem que partir para o LED de borda, né, Alexandre? Isso é bem legal, né? Quando a gente falar, né? O segredo todo do módulo, ele está na lente. Né? É a lente que vai me determinar a distribuição de luz que eu vou ter dentro da caixa. Sim. Né? Então, por isso que eu tenho um módulo de LED específico para cada tipo de aplicação. Isso. Esse LED de borda, por exemplo, é um LED que a gente encontra no mercado. Vários dos nossos concorrentes possuem esse módulo de LED. Mas o da Vinilsul ele tem uma característica diferente, que é justamente a lente. Então, se você pegar todos os modelos e colocar um do lado do outro, você vai enxergar uma característica diferente na lente. Então, as ranhuras, por que ele é metade fosco e metade transparente, por que ele tem um cone dentro. É dessa forma que nós desenvolvemos o projeto. Tá? Justamente para que ele tenha uma uniformidade na aplicação. Maravilha, maravilha, maravilha. Nós conversamos lá atrás, né, quando nós começamos o nosso episódio. O LED, ele hoje ele é o último da escala de produção, correto? Exato. Deveria então ser o... Deveria ser o primeiro. Deveria ser o primeiro, porque... O cliente faz tudo lá e depois ele decide qual LED que ele vai usar. Exatamente. Então, galera, olha, mais uma dica, tá? O processo é escolher o LED antes, tá? Exatamente. Já vai ser aplicado, né? Escolher o LED antes, né? E aí, para que lá no final ele entregue o resultado esperado. Até porque tem muitos projetos que o cliente ganha e ele ganha os projetos, ganha a licitação, ganha os projetos e aí, eu ganhei um projeto de 1 milhão. Certo. Aí ele gasta 999 mil para produzir o que ele ganhou com 1 milhão. E esse 1 mil que sobra é o que ele tem para comprar o LED. E se ele decidir antes qual LED que ele vai usar, ele pode ter uma economia. Pode ter uma economia na aplicação, no consumo. A construção da peça pode ser baseado para utilizar esse LED aqui, tá? Para utilizar esse LED aqui, como o Alexandre falou, eu tenho uma profundidade maior, né? Você trabalha já o projeto para que no final você vá usar esse LED aqui, que aí você, vamos dar um exemplo, né? Se você fizer de 12 a 15 centímetros de profundidade numa caixa, você vai ter que usar esse. De 15 em diante, você já começa a usar isso daqui. Aí você começa a fazer cálculo, né? Acho que foi esse desse para 10 desse. Aí tá a conta, né, Alexandre? Esse carinha aqui, ó, feito, né? nós fomos uma empresa, né? Chegamos lá, quantas lâmpadas de LED tube tinha, né? Sim, exato, né? Exato. Dentro de um luminoso, né? Aí a primeira reação do cliente, não, mas se eu colocar isso daí vai ficar muito mais caro, né? Olha aí. E o Alexandre foi lá, fez um cálculo para ele falar, sinto muito, mas você gastou dinheiro sem necessidade, né? Isso é análise que tem que ser feito. E aí na construção, como você já está construindo ali o projeto desde o início, você já leva a informação que você vai usar esse LED. Como eu vou usar? Aumentando a profundidade, já trabalhando a estrutura para adequar esse produto aqui dentro do projeto. E esse cara aqui, Alexandre? Para que serve esse negócio aqui? Cara, esse cara aí é o vilão de muitos projetos. Esse cidadão aqui é o... Conta aí, vai.
Conversor, né? Conversor é uma dor de cabeça na maioria das empresas. Conversor aí, vai. Infelizmente, assim, hoje, pela instabilidade elétrica, como nós falamos no começo, eu creio que quase 100% das empresas do Brasil já tiveram problemas com conversores, né? Justamente por conta dessa instabilidade elétrica. Isso é fabricado lá fora, então eles têm os testes comparativos lá deles, e quando vem para o Brasil, isso deslancha de uma tal forma. Então, assim, a maioria do mercado já teve problema com conversores. O que você vai fazendo no desenvolvimento é você pegar tudo aquilo de problemas que foi tendo e ir aplicando para pontos de melhoria. Diminuía o problema. né? Exatamente. Então, para vocês terem ideia, lá no começo, com o Tridonic, por exemplo, nós não precisávamos fazer cálculo de folga em conversor. Certo. Um conversor de 100 watts atendia os 100 watts sem problema algum. Depois essa conta foi mudando, subiu para 5% de folga, depois foi para 10%, depois foi para 15%, hoje nós estamos falando de 20%. Daqui a pouco a gente está falando de 30%, daqui a pouco a gente está falando de metade. Aí você compra um conversor de 100 watts para alimentar 50 watts. Né? É bem lógico. Justamente Pagar pelo por valor conta de 100% e usa só metade. Exatamente. Mas o conversor, o que acontece? O conversor hoje nós temos uma... Eu acho que eu tenho que retratar um negócio aqui. A iluminação para comunicação visual, na verdade, ela entrou de uma forma meio que empurrando o pé na porta, assim. Veio lá com fita de LED, né? Ah, vamos usar fita de LED para fazer painel luminoso. No começo, a gente até vendia fita de LED também. De repente, não, vamos parar. Mas foi a transformação que o mercado foi se direcionando Exatamente. justamente para economizar energia. Economizar, né, mas assim... E aí foi empurrando, muita coisa entrou no mercado, e aí se coloca produto que às vezes não é adequado para aquele tipo de aplicação. Exatamente. E as fitas entraram nesse meio. As que fitas as foram fitas- colocadas, ó, na comunicação visual, pode fazer luminoso, até se usam ainda, né? É bem raro usar hoje, tá? Hoje o carrasco da vez se chama LED Tube, né? Que nada mais é que uma fita de LED encapsulada. É verdade. Então, assim, eles colocam um frame de alumínio dentro da lâmpada, colocam uma fita de LED lá dentro O LED e alimenta. O LED Tube ele não foi desenvolvido para... Não é desenvolvida para comunicação visual. A gente tem várias discussões no bom sentido, né? Com clientes que utilizam LED Tube, porque assim, hoje o maior apelo para você utilizar LED em comunicação visual não é o custo. O maior apelo para você colocar um LED em comunicação visual é manutenção. Certo. Então não adianta eu usar um produto que ele é barato, ele me atende, ele vai rápido, mas a minha manutenção eu tenho que fazer ela a cada 2 meses. E aí, O painel tá lá 8 metros, como eu citei lá de um shopping. A manutenção disso aqui pode gerar quase o custo Sim. do valor do painel. Já que o LED Tube não é para isso, né? Qual desses aí seria? Eu tenho lá o meu projeto. Qual desses 4 aí você... Porque é reviver o passado, né? Usar o LED Tube e trocar lâmpada como a gente trocava. Isso aí. Na verdade, Há 20 substituir anos o fio atrás. de LED por LED Por LED Tube, né? Aham. Que as duas não possuem nenhuma resistência para aplicação externa. certo? Para vocês terem ideia, a fita de LED, se você pegar o IP dela, é 00. Ou seja, não tem resistência nenhuma. O IP é o índice de proteção, né? Que determina. Nosso celular tem IP, relógio tem IP, tudo tem IP. Sim. Né? Você pega a fita de LED 00. Você pega... Existe alguma regulamentação no Brasil com relação a essas? Por enquanto, não. Não, né? Mas... Né? Por enquanto, não, mas nós Mas temos aí uma tem- investida muito forte do Inmetro para isso. Hoje nós temos uma regulamentação muito forte para lâmpadas. Certo. Então, lâmpadas comerciais, residenciais, nós temos uma regulamentação específica para isso, que é regulamentada pelo Inmetro. Porém, como módulo de comunicação visual, fitas, neonflex, essas coisas, começou a crescer muito no Brasil, o Inmetro já, peraí, eu tenho que colocar... Regulamentares. Então já há sinalizadores, já tem empresas, inclusive, trabalhando nessa especificação, para que, quando essa regulamentação vier, eles já estejam adequados. E aí os nossos módulos já seguem os padrões. Já está preparado É só para entrar com chegar registro isso. e tá tudo certo. Uhum. Fantástico. Nós comentamos aqui do conversor, mas é interessante observar 100 watts, né? Olha, o Slim, né? É super Slim. Pois é, mudou Eu tenho um cliente bastante, hoje né, que essa- compra, faz um pedido para nós, ele fala exatamente assim, ó, as fontes é aquelas Slim, né? Falei, sim, é a mesma que eu te entrego sempre, né? É por isso, ó. Porque tinha uma tijolão, né? Exato. Muito grande. Mas que Mas dava- grandes, No maiores, início era isso aqui, né? robustas. Eu já tive altos problemas com conversores, assim, né?
Por quê? Porque lá no começo, né, a gente não conhecia, né? Mas, vamos testar esse negócio. Eu resolvi. Invertia. eu, Você A não vai entrada com contar a essa- saída. você não É vai isso mesmo, contar Brás. eu liguei, simplesmente liguei invertido. Mas não aconteceu Apagou. nada, tá? Quando Lá a pilha pegou, né? Deu um A bocado. energia do só prédio da desligou Avenida Sul. tudo. Mas assim, só para saber, né, não aconteceu nada, né? Porque foi tudo certo, né? Mas é uma forma, eu não conhecia, né? Então eu tava Sim, explorando exato. o- É comum, às vezes, o cliente Foi uma pegar. distração também, né? Eu fui lá, vou embora mais cedo, sexta-feira. aqui. Exato. Mas é muito comum, Mas às não vezes, deve nós. fazer, tá? Como, Eu faço isso em casa. Mas tá bem claro, né? Tá bem claro, mas ainda não, não tá. é, Acaba não é ainda muito acontecendo, claro. né? Não é ainda muito claro, algo muito claro. Já chegamos a pegar painéis, por exemplo, de clientes que, Isso é apagou, um projeto queimou, bizarro, tal, assim. a gente vai olhar lá, a gente chega lá, o fio do LED, que é para ligar no LED, tá ligado na tomada, e o do que é para ligar na tomada tá ligado no LED. Nossa. É um problema enorme, né? Que mobiliza todo mundo e com uma solução simples. Ou Exatamente. uma prevenção que poderia ser simples também. Por isso que vocês precisam utilizar a consultoria da Avenida Sul. Exato. É isso aí. Alexandre, vamos continuar nesses carinhas aí, tá? Você falou bitola. Bitola do. Pra que, né, o fio? Exatamente. A bitola nada mais é os fios que eu tenho de saída tanto para os conversores como para os LEDs, né? Então nós temos as bitolas de cabo. Essas bitolas, elas possuem um número em milímetros, né? Então, assim, é comum a gente chegar de repente no cliente e ver ele lá usando um fio de som automotivo Certo. para fazer as ligações. Depois, dali algum tempo, ele percebe que tem perda de sinal. E o fio do som automotivo, se você liga o painel logo de início, ele acende normal. Mas dali 2 meses ele começa a perder a luminosidade justamente porque aquele fio não comporta a rede que está sendo instalada, né? E aí a gente sempre indica o quê? Todos os conversores possuem uma informação de amperagem nele. Então, o que for alimentação de rede tem que seguir no mínimo a amperagem que está no conversor. A resistência do fio. A resistência do fio. Isso. Então, essa amperagem que eu tenho aqui, ele vai me determinar a bitola de cabo que eu tenho que utilizar para fazer essa alimentação. Perfeito. Agora, para emenda do LED, eu tenho aqui 10 módulos, vou emendar. Eu posso fazer ela com a mesma bitola do LED, que tem ali de 0,75, 0,50. Isso aí. E ângulo, angulação. Angulação. Angulação é algo que, assim, ele determina justamente a uniformidade dentro da peça. Certo. Ele é responsável pela uniformidade. Então, hoje você tem no mercado LEDs com 120 graus, que vão marcar um pouco mais a peça, e você tem LEDs com 140, 160, 170. Uma boa parte da nossa linha VS Trend, por exemplo, possui 170 graus de abertura. Isso quer dizer o quê? Isso. Quer dizer que eu utilizo menos módulos Ilumina para mais área. iluminar uma área. Enquanto para LEDs de 120 graus eu tenho que Usa mais utilizar LED. muito mais. Então é comum o cliente falar assim, mas eu estou pagando metade do valor que você faz do teu LED lá no fulano. Mas vai o dobro de LED. Ok, mas quantos módulos você está usando? Eu estou usando 200. Caramba, mas dá para você usar 70 aqui com ele. Peraí, né? Então, às vezes, a conta dele, ele acha que ele está pagando barato, mas ele está pagando caro. Porque entra uma outra conta aqui. Não adianta só isso aqui. Tem esse cara aqui também. Também. Então, E o custo às vezes maior tá lá, né? Tá Na fonte. Então, quanto menos módulo eu uso aqui, menos potência eu tenho aqui. Certo. Então, aí eu consigo diminuir essa potência também. Podemos falar, então, se você tem um consumo de 0,72 num módulo qualquer e depois um outro módulo com consumo lá de 1,2, né, que na nossa linha nós temos, às vezes você consegue fazer uma iluminação perfeita com 0,72 0,72. usando 0,72% de uma fonte, Exatamente. né? Ou seja, você faz um cálculo, você utiliza lá um LED de 1.2 e não é necessário, pode-se usar o 0,72. Né? Exatamente. Tem que fazer esse estudo, essa avaliação, hein, Brás? Nós temos Sei lá, tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Episódios, assim, sabe? A gente já descobrimos aqui que existem muitos desafios, né, para o mercado. Ô, Braz, uma coisa interessante, até te cortando, o nosso workshop que é interessante, né? Porque assim, os clientes falam assim, poxa, mas o workshop é o dia inteiro. Geralmente a gente faz uma parte só de conceito, né? De conceitos, falando de aplicação, essas coisas. E à tarde a gente faz o mão na massa, né? Prática. Disponibilizar os módulos. É um emendar fio e acender a lampadinha. E tem cliente que às vezes fala assim, cara, mas vocês o que tem tanto para falar de LED que dura o dia inteiro?
Engraçado, né? Tem bastante tempo, né? O workshop que nós fizemos no Rio de Janeiro era para acabar às 5, era às 8 horas da noite, a gente tava lá ainda. Aproveitou até a escuridão, né? Pra ver se iluminava bem, né? Exato. Escuro, né? Eu acompanhei muito em Porto Alegre também. Começamos de manhã, às 6 horas da tarde. Pois é, então é um assunto que rende bastante. O Alexandre é um super professor, né? E os workshops são super concorridos. Super Tenta concorridos. ajudar um pouco o É mercado. onde tu vai, é sucesso total. entendeu? Meu desafio é profissionalizar esse mercado e deixar todo mundo com o mesmo nível de Mesmo informação. Nosso mago da Isso nos ajuda iluminação, demais. né, Priscila? E isso vai acontecer. É verdade, né? E a Vinil Sul cumpre esse papel também, né? Exato. De não só vender, porque vender é fácil, né? Vender qualquer um vende, né? Passar para o cliente o que é melhor, né? Isso é um pouco mais, exige um pouco mais de trabalho, né? Exatamente. Considerações Acompanhamento finais, eu já também, tô né? indo Considerações Opa, finais, já? eu já tô- Nossa, como passou rápido. Já acabou? Rápido demais, a né? gente começou. Vamos seguir mais uma hora aí, vamos prolongar esse podcast. Considerações finais aí dos nossos colegas, Josué Costa, o rei do vinil aqui do sul do mundo. O que eu considero, assim, fazer umas considerações finais, eu acho que, assim, o mundo de LED hoje é algo, assim, que a gente acompanha as empresas e a gente percebe o quanto eles estão se dedicando a entender realmente esse conceito de utilizar um LED de qualidade. Então, assim, eu tenho o prazer, né, de estar nas principais empresas em Curitiba e região, e eu tenho certeza absoluta que eles usam, né, do meu conhecimento, na verdade, do meu conhecimento que o Alexandre me passou, né? A gente acaba, né, deixando esse conhecimento com eles também. E eu só tenho a agradecer também a Vinil Sul por dar essa oportunidade de a gente levar esse tipo de produto para nossos clientes. né, Alexandre? Acho que essa é a palavra final aí. Bacana, Agradecimento mesmo. Quem tiver enrolado é só chamar o Josué. Gratidão de poder levar um produto de qualidade Se e você não conseguir desenrolar, chama o Alexandre, né? e detalhe, né? Ele Você sempre ser, vamos dizer, vender uma vez, todo mundo vende. Quero ver você manter essa venda Exatamente. com maior frequência, né? Eu acho que 15 anos, 15 a gente anos. pode se provar que nosso LED, ele tem essa frequência de uso. Os clientes, Exatamente. eles usaram a primeiro, tiveram uma boa experiência e utilizam até hoje. E continua É. com a gente. A gente Exatamente. tem muitos clientes assim, né, Alexandre? Acho que isso aí, ó. Pra fechar. Alexandre. Bom, o tema de iluminação é extenso, né? Se deixar, eu fico aqui falando horas sobre É isso. verdade, um dia, né? Exatamente. Isso aí. Mas quero agradecer pelo convite, agradecer o pessoal que está assistindo também. Eu acho que para a gente é muito, muito gratificante fazer um trabalho desses e ver o resultado final, ver a qualidade com que a gente tenta trabalhar. Eu sou um incansável assim nesse mercado de iluminação para tentar deixar tudo nivelado por cima. Hoje a gente tem muito nivelamento por baixo, a gente já tem conquistado bastante coisa. Então a minha consideração final é que as pessoas que estão assistindo que possam ter acesso a conhecimento. A Vinil Sul possui muito conhecimento, não só na área de iluminação, mas em qualquer outra área, na área de equipamentos, na área de suprimentos. Isso. Nós temos consultores especializados. E assim, a gente cobra um valorzinho pesado nisso, né, para o cliente. Ou seja, nada. É só o cliente entrar em contato, falar que tem uma dificuldade. Se interessar pelo Nós gostamos disso, né? Nós gostamos disso. Amamos fazer isso, né? Isso já faz Nos parte da envolvem, nossa, né? já faz parte do nosso DNA, né? Muito bom. Então, essa é a minha consideração final. Gente, Agradecer aí né? mais uma vez. Muito bom lá, Silão. Bem legal. E ouvindo e querendo mais. Mas mais. nosso tempo tá se indo, né? Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Vamos sim. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Super importante. Super bom. Super bom. Lembre de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, tá? @souvinilsul, @VSStamp e @VS Labels. né? E E estamos também no a gente está no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar por esse conteúdo. No nosso site, www.vinilsul.com.br, você vê todo o nosso portfólio de LEDs, né? Tá tudo descrito, informações técnicas, fotos para vocês conhecerem, tá bom?
Muito bem, esse foi o Desenrola, o podcast da Avenil Sul. Obrigada. Valeu. Até mais, gente. Mas... Até mais. Tchau.